Oi, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilherme falando e iniciaremos mais uma aula de história. Nessa aula específica, nós iremos conversar sobre a consolidação, a formação do Brasil colonial, processo que se iniciou a partir de 1500, com a chegada dos navegantes portugueses no Brasil, e através disso os primeiros contatos com os povos indígenas que aqui estavam, não é? Essa história que muito possivelmente vocês já devem ter conhecido episódios aí ao longo dos anos de estudo que vocês já tiveram. E também através do contato com literatura, filmes e etc. Como que nós vamos estudar então, pessoal, a formação do Brasil colonial nessa aula que está sendo proposta para vocês aqui? Nós vamos fazer isso através da análise, da observação dos relatos de um cronista chamado Hans Staden, um alemão que esteve no Brasil a partir aí de 1548, que foi quando ele esteve na primeira viagem que ele realizou, né, ao Brasil. E nós faremos isso então com base nos relatos deste cronista. Lembrando, por que nós vamos fazer isso com base nos relatos deste cronista? Vocês já sabem que, quando nós estudamos a história, nós precisamos fazer isso com base em documentos, documentações, fontes que comprovem ou que nos permitam resgatar com segurança fragmentos de um tempo que já passou. Ou seja, esse tempo do período da formação do Brasil colonial, ele já passou faz muito tempo. Então, quando nós vamos estudar isso, nós temos que fazer isso embasado em documentos. E, neste caso, os documentos que nós vamos utilizar são quais? Exato, os relatos de Hans Staden. Quais são os cuidados, né, pessoal, que nós temos que tomar quando nós trabalhamos com os relatos dos cronistas, principalmente estes que estiveram em contato com os indígenas aí do país? Temos que nos ater ao fato de que toda vez, tudo que foi escrito pelo cronista é fruto do quê? Da visão de um sobre o outro, ou seja, a visão do europeu sobre o nativo brasileiro. E nesse processo de observação do Hans Staden sobre o indígena brasileiro, tem situações muito interessantes que nos permitem resgatar aspectos da cultura desses povos que aqui estavam, desde os aspectos religiosos, desde a sua gastronomia, o modo como eles conviviam entre eles. O Hans Staden, através dos relatos que ele fez no tempo que esteve no Brasil, ele versa sobre todas essas questões. E um pouquinho disso nós vamos ver aqui hoje. Ainda falando sobre a visão do europeu sobre o povo nativo, ou seja, quando estudamos o relato do cronista, estamos vendo a visão de um sobre o outro, neste caso, o europeu sobre o nativo brasileiro. E acontece o seguinte, o Hans Staden ele realizou 2 viagens para o Brasil, e na segunda viagem que ele realizou, ele foi mantido prisioneiro por uma tribo de indígenas tupinambás. E através desses 9 meses que ele ficou preso e convivendo entre esses indígenas, ele transformou essa experiência dele em livro depois. E olha só o que eu dizia para vocês, né, já para nós começarmos. Ali vocês podem notar o retrato do Hans Staden e acima o livro em questão, pessoal, está aqui comigo, vou estar apresentando para vocês, é este livro aqui, que é Viagem ao Brasil, 2 viagens ao Brasil do Hans Staden. Porém, pessoal, quando esse livro foi lançado na Europa, logo após o Hans Staden ter voltado para lá e escrever o livro com as ilustrações de um ilustrador chamado Theodor de Brie, que, sob a orientação do Hans Staden, ele redigiu diversas gravuras que ilustram aquilo que o Hans Staden viu. E neste sentido, reforçamos a vocês o quê?
essas gravuras, estes desenhos que também ali estão, eles também são criados com base em quê? A visão de um sobre o outro, correto? Tendo dito isso, pessoal, vamos então esclarecer um pouquinho da proposta dessa aula com vocês. O professor vai estar, então, realizando a leitura junto com vocês de alguns dos relatos de situações interessantes que o Hans Staden registrou no seu livro. Vale lembrar que, apesar de o livro ser editado como Duas Viagens ao Brasil, o seu título original era este aí que vocês estão vendo logo acima da foto: História Verídica e Descrição de uma Terra Selvagens, Nus e Cruéis, Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América. Vocês podem ver que pela própria descrição que o cronista faz do lugar, ele já está dizendo às pessoas, ele já está construindo a visão do Brasil como um lugar perigoso, exótico, pessoas que andam nuas e canibais, e tudo isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vamos realizar então, pessoal, a leitura dessa carta que ele coloca logo no começo do livro, dizendo aos leitores, né, que vão realizar o contato com o livro que ele escreveu, que tudo que ali está é verdade. E ele agradece a Deus incessantemente nos relatos dele, demonstrando também o poder da religiosidade na construção dessas narrativas. Então vamos lá. Agradeço ao Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar, a seu Filho Jesus Cristo e ao Santo Espírito pela grande clemência e misericórdia que me foram tão inesperada e maravilhosamente concedidas quando na terra do Brasil. Caí em poder dos selvagens tupinambás, comedores de carne humana, onde por eles fui mantido prisioneiro durante 9 meses e a muitos outros perigos sobrevivi. No desenrolar da narrativa, pessoal, nós vamos ver como que essa construção dele sendo um europeu cristão é tão forte e é tão importante para ele registrar isso nos relatos. E a religiosidade, tanto a que ele praticava quanto a que ele entendeu que os índios tupinambás praticavam, foi crucial para que ele conseguisse sobreviver. Por quê? Aí um pouquinho mostrando para vocês sobre as datas, né, pessoal, das 2 primeiras viagens. Então, na primeira viagem que ele realizou, ele chegou aqui na capitania de Pernambuco em 28 de janeiro de 1548. Nesse momento, vale lembrar que o país ainda estava dividido, o país que era habitado, né, pelos europeus que estavam invadindo aqui, ele era habitado, ele era dividido pelas capitanias hereditárias. Então, quando Hans Staden chega aqui, ele dirigiu-se a uma dessas capitanias, sendo a capitania de Pernambuco. E a pedido do governador Duarte da Costa, governador desta capitania, o Hans Staden se dirigiu para uma localidade próxima, chamada Igaraçu, para ajudar na luta contra alguns indígenas que haviam cercado 120 europeus em um forte, e eles foram mandados para ajudar essas pessoas que estavam ali acuadas. E o Hans Staden, junto com outros 39 homens, vai para lá para ajudar esses europeus na luta contra os indígenas que os estavam cercando. Por que estamos falando primeiro sobre essa situação, né, pessoal? Dessa guerra que ele vai ajudar? Porque ele narra com detalhes essa guerra que ele participa. E aí nós já conseguimos ver um aspecto do que foi a invasão europeia em terras brasileiras, no sentido da mortandade mesmo, das mortes que se causaram aos povos indígenas. Por quê? Ele nos relata que os 40 homens, né, contando ele, que foram designados para ir ajudar nesse combate nessa cidade de Igaraçu, eles estavam cercados por cerca de 8.000 indígenas e eles estavam em 160 pessoas.
E o Hans Staden diz que eles sobreviveram a esse cerco de 8.000 indígenas combatendo sem que nenhum dentre eles se machucasse. E ele nos diz ainda que quem se machucou e quem morreu foram os indígenas. E ele nos conta, por exemplo, que eles utilizavam a pólvora contra os indígenas que não tinham esse recurso à disposição, vocês já sabem. E quando ele diz que quando dava um tiro de canhão ou de espingarda, todos os indígenas que estavam no raio de alcance desse tiro se deitavam no chão, pensando que assim eles evitariam o tiro. Mas aí pensem vocês, eles se atiravam ao chão e é mais fácil acertar um alvo que está em pé se movendo ou é mais fácil acertar um que está deitado, parado, imóvel ao chão? Obviamente, aquele que está deitado é um alvo mais fácil do que aquele que está correndo. Logo, presume-se que foi mesmo já aí nessa primeira passagem, breve passagem, na primeira viagem que ele realizou ao Brasil, já nos deixa ver esse aspecto, né, da desigualdade bélica entre os europeus e os indígenas, em que, neste caso, os europeus conseguiram fazer recuar 8.000 nativos, estando apenas em 160 pessoas. Então vejam quão desigual mesmo foi esse conflito. E aí, pessoal, na segunda viagem, né, que o Hans Staden veio, ele já tinha retornado à Europa depois de ter participado desse conflito e ele retorna para o Brasil mais uma vez em um navio espanhol. E quando ele tinha... E ele naufraga em Santa Catarina. Depois ele tenta pegar outro barco para ir para São Vicente, mas esse barco também naufraga e ele realiza, junto com outros homens, o caminho até São Vicente a pé. E lá ele foi contratado por portugueses, de novo, para trabalhar como artilheiro na defesa do território. Lembre-se, não apenas contra índios que possivelmente os atacariam, mas também contra franceses, porque nesse momento o Brasil estará sendo visitado, invadido, tanto por portugueses, em sua maioria, mas também por franceses. E aí está um aspecto muito interessante que, através dos relatos do Hans Staden, nós conseguimos resgatar, que é o quê? As alianças que se faziam entre nativos e europeus. Nesse caso, que fica muito claro ao longo do tempo que o Hans Staden permaneceu cativo, é o quê? Os europeus se aliavam aos índios no sentido de os ajudar em suas lutas contra as tribos inimigas. E desse modo, eles tinham fácil acesso às aldeias, aos territórios, para que eles realizassem as explorações e obtivessem os recursos naturais que eles queriam obter. Lembrando nesta época que o principal fator econômico da empreitada colonial era a extração do pau-brasil ainda. Bom, continuando, pessoal. Aqui, essa é uma gravura do Theodor Debris que mostra o Hans Staden na aldeia. Como que nós identificamos o Hans Staden nessa gravura? Olhem ali que tem um homem de barba ajoelhado diante de uma cruz. Essa gravura retrata uma passagem que o Hans Staden escreve no livro dele, que eu estarei contando para vocês agora. Ele diz que quando ele estava cativo dos indígenas tupinambás, ele sofria constantemente a ameaça de ser devorado, porque o ritual de antropofagia era um ritual que era costume entre os indígenas tupinambás. E ele sendo capturado como um prisioneiro, o seu destino, nada mais nada menos, seria o do que passar por esse ritual de antropofagia, no qual ele seria o banquete. Então, durante a narrativa do Hans Staden, eu já disse para vocês, ele apela a Deus o tempo inteiro para que o salvasse.
e mostrando aos indígenas também essa fé que ele tinha em algumas situações, persuadindo também os índios, porque os índios também tinham profundas raízes místicas. Então, quando se falava em deuses, divindades, eles levavam a sério. Então, nesse caso, o Hans Staden, em uma ocasião, ele cria lá, ele constrói uma cruz que ele ergue no meio da aldeia, que ele estava cativo em Ubatuba, e os índios destroem a cruz que ele fez. E ele diz aos índios assim que o Deus dele ia ficar furioso porque eles tinham destruído a cruz que ele tinha feito. E, coincidentemente, na mesma noite, na mesma época ali, tem uma forte ventania, um vendaval, uma tempestade que destrói algumas coisas. E ele reafirmando o tempo todo para os índios o quê? É meu Deus que está zangado com vocês. Aqui, pessoal, um pouquinho falando sobre a antropofagia, né? Que é esse ritual que praticado não só pelos indígenas nativos do Brasil, mas por outras tribos indígenas, por outros povos indígenas aí na América e por aí adiante. No caso dos indígenas brasileiros, as tribos tupinambás são as que mais são associadas a esse tipo de prática, que já não mais é utilizada, não existe mais. Então a palavra antropofagia vem do grego anthropos, que significa homem, e phagen, que significa comer, ou seja, o homem que comer o homem, comer um homem. Basicamente, a tradução basicamente é por aí o sentido da palavra. E por que essa aí também é uma ilustração do Theodore Debris que vocês estão vendo? Lembrando que eu falei para vocês, não apenas o modo como eles se referem nos escritos, dizendo, referindo-se aos índios como selvagens, e termos que inferiorizam constantemente o ser indígena, através das gravuras também, lembrando a vocês, né, que esse é um cuidado que nós temos que tomar quando nós trabalhamos com esse tipo de fonte histórica. A gravura, desenhada pelo Theodore Debris, também é uma visão do europeu sobre o indígena. Veja lá, eles estão todos ali construídos como se com expressões bestiais e os membros humanos ali dispostos em uma fogueira. E logo atrás o Hans Staden, indignado, né? Você nota você consegue diferenciar o Hans Staden do resto dos índios nessa representação iconográfica através da barba, né, pessoal? O Hans Staden nos diz que era um costume dos índios arrancarem a barba. E nesse caso ele pediu para que não arrancassem a dele, porque ele queria morrer de barba. Lembrando que o destino dele entre os tupinambás era o de acabar aí nessa fogueirinha que vocês estão vendo. Através dos relatos que ele nos coloca, pessoal, lembrando, é uma fonte histórica significativa para que nós resgatemos esses elementos da cultura dos nativos. Sobre o ritual de antropofagia especificamente, olha lá, através dos relatos, o professor tirou esse trechinho para ler com vocês, realizar a leitura com vocês, para que vocês tenham uma ideia de como ele era feito. Olha lá então. Alimentam bem o prisioneiro, mantêm-no assim durante algum tempo e preparam-se para a festa. Nessa ocasião, produzem boa quantidade de vasos nos quais colocam sua bebida. E queimam também recipientes especiais para as coisas com as quais o pintam e enfeitam. Confeccionam ainda ramos de penas e os amarram à massa com a qual o matam. Fazem também uma grande corda, que chamam de mussurana. Com essa corda, amarram-no antes de matá-lo. Então, pessoal, Hans Staden está dizendo o que aqui? Como será que ele chegou a essa conclusão
de que eles fazem isso com um prisioneiro, sendo que ele sobreviveu para contar a história. Como será que ele chegou a essa conclusão com riqueza de detalhes? Exatamente. Ele presencia alguém passando por isso. Alguém que estava na condição de prisioneiro junto com ele. Então pensem vocês, ele estava ali preso e junto com alguém que teve o destino que era para ele ter tido. E ele analisa isso e ele percebe como é feito. Ali no lado vocês têm a gravura que representa esse trabalho das mulheres preparando essas bebidas que faziam parte desse ritual, que é o cauim. E o cauim ele era feito com a fermentação da mastigação de milho e mandioca, que era colocado em um recipiente. Aí a reação química desses alimentos com a saliva fazia a fermentação e transformava isso numa bebida alcoólica, que era muito recorrente nesses rituais. Cauim é o nome, e ali está a gravura que representa isso e que nos dá uma ideia de como era, né? Além disso, pessoal, falando ainda sobre a antropofagia, antes de nós chegarmos nessa questão que aqui está, lembrando que esse modo como Hans Staden coloca o Brasil como uma terra de canibais, comedores de gente, como essa ideia se dissemina na Europa, ela contribui para alimentar um imaginário todo um imaginário que havia em torno do Brasil. Lembrando a vocês, essa época das navegações já era uma época de imaginário muito grande acerca de mitos, lendas, fantasias que se misturavam ali com a realidade das viagens. Monstros marinhos, sereias, paraísos perdidos. Havia nessa época a ideia de que em algum lugar perdido no mar havia ainda o paraíso perdido de Adão e Eva, onde eles haviam morado, e que nesse lugar ainda existiriam muitas riquezas, e que quem encontrasse poderia pegar para si essas riquezas, né? Então vamos lá, esse tipo de possibilidade, de esperança, de expectativa, ele alimenta muito o desejo das pessoas viajarem para esses locais, para povoarem o Brasil e para povoarem outros lugares até então por eles desconhecidos. E nesse sentido, o Brasil precisava de pessoas para estarem aqui. Então esse imaginário alimenta essa ideia de que chegando nesses lugares se encontrariam riquezas, como de fato eram encontradas. E é isso que motiva muitas vezes esses navegantes, esses mercenários a estarem entrando em navios com condições baixas e enfrentando a morte, devidos perigos, condições ruins mesmo de viagem, que vocês já devem ter ouvido falar, para se aventurarem aí em terras por eles desconhecidas. Então, imaginem vocês a ideia que se tinha daqueles que chegavam aqui e encontravam um lugar totalmente em um país tropical, com uma vegetação rica, rico em animais, rico em fauna, rico em flora, e com o contato dessas pessoas com um modo de vida totalmente natural, despidas, que imediatamente você olhava, eles olhavam para aquelas pessoas nuas e automaticamente era impossível eles dentro da concepção cristã da época, eles olharem esses povos que aqui estavam nus e não associarem isso ao mito do pecado original, em que Adão e Eva andavam sem roupas e depois que cometeram o pecado passaram a cobrir suas vergonhas. Tanto que a primeira impressão que se tem dos indígenas através da carta do Pero Vaz de Caminha, quando eles aportam no Brasil, que os índios não cobriam suas vergonhas. A nudez é um fator muito que faz muito parte desse imaginário que o professor está falando para vocês. Além
dessas questões de imaginário que o professor já resgatou e falou para vocês, o livro do Hans Staden ele vai trazer uma série aí de relatos dos costumes mesmos dos indígenas, e isso é muito legal, e aumenta muito o valor a título de investigação científica que esse livro nos proporciona. Então, olha lá, tem o relato que o Hans Staden conta como eles faziam o fogo, e ali a gravura feita pelo Theodore Debris, ilustrando isso, né? Eles fazendo a fricção com essa madeira que fazia esse pozinho que esquentava, e através disso eles conseguiam produzir fogo. Olhem que interessante, um aspecto do livro do Hans Staden que é muito legal de comentar com vocês é o que? Ele também, além de aprender os costumes dos indígenas, ele também aprendeu, obviamente, a sua língua. Então, muitas das palavras que ele usa durante o livro para ilustrar os modos de vida, ele usa com base nas palavras originais da língua tupinambá. E então olha lá, que eles têm um tipo de madeira que eles chamam uraçu-iba. Ele também, em diversos momentos, ele fala sobre o significado dessas palavras. Então, é por aí, pessoal. As palavras dos tupinambás também são resgatadas constantemente nos escritos do Hans Staden, e isso é um fator muito interessante para nós pensarmos. Outra coisa, né, que o Hans Staden nos conta, onde eles dormem, contando que o costume deles era dormir nessas redes, que eles acendiam a fogueira, que nunca deixavam o ambiente totalmente escuro, o que é de se esperar, né, pessoal? Porque, lembrando, sem o mínimo de iluminação à disposição, você está à mercê aí dos perigos de animais, de tribos inimigas ou de europeus inimigos, né? Então, obviamente, eles deixavam ali à noite fogueiras acesas. E, além disso, o Hans Staden coloca aí, nesse relato, o fator da crença deles, né? Eles também achavam que eles tinham medo do diabo, que eles chamavam de Anhangá. Lembra que eu falei que ele fala as palavras originais? Então, eles temiam o diabo, que eles chamavam de Anhangá, e que frequentemente acreditam ver. Ou seja, existe todo esse misticismo também, né? O fogo não só para se proteger dessas coisas da terra, mas das coisas místicas, do espírito, né? E uma coisa que o Hans Staden também fala nos relatos é que eles acreditavam, assim como os cristãos, na perpetuação da alma, ou seja, o fim da vida material não é o fim da vida espiritual. Ambas as culturas acreditavam na perpetuação da alma. Os europeus através do cristianismo, sob o poder da Igreja Católica e da ação dos jesuítas, e os indígenas através dos seus cultos, que mais para frente nós vamos ver nessa aula também. A religiosidade, como o professor estava falando. Olha lá. Há algumas pessoas entre eles aqui que chamam de pajés. Eles são ouvidos aqui, como aqui se ouvem os adivinhos. Percorrem o território uma vez ao ano, vão de cabana em cabana e anunciam que um espírito vindo de muito longe esteve com eles e lhes delegou o poder, que todos os chocalhos, os maracás, poderiam falar e receber poder se eles, os pajés, pedirem. Essas coisas lhes serão concedidas. Cada qual então faria o voto de que o seu chocalho recebesse poder. Preparam uma grande festa, bebem, cantam e fazem adivinhações e se entregam a diversos usos estranhos. Então, pessoal, ele está narrando, né, da atuação dos pajés. Sempre que nós falamos dos indígenas, os professores comentam com vocês, né? Vocês já devem ter visto que os líderes religiosos dos indígenas eram os pajés. E aí, de onde muitas vezes que vem essas informações, né, pessoal? Justamente desses relatos desses cronistas que o professor diz que vocês têm que tomar cuidado quando vocês vão analisar.
Nesse caso aqui, ele está dizendo que não apenas os pajés tinham o poder de fazer essas previsões e de visitar as pessoas para falar sobre o futuro delas, ou presságios de guerra e de saúde e coisas assim. Mas eles também tinham o poder de transferir o poder para os chocalhos, que são os maracás, que são esses chocalhos que vocês já devem ter visto utilizado nessas cerimônias religiosas. Então, tudo isso tem um sentido para eles, né? Tudo isso faz parte da cultura religiosa deles, e o Hans Staden ele resgata isso também, né? Abaixo do relato, vocês podem ver a ilustração de ornamentos que eram usados nesses rituais religiosos, também nos rituais de antropofagia, que são os potes que eles faziam com barro queimado e os maracás que eles produziam. Belezinha até aqui, pessoal? O professor vai seguir. Além de todas essas questões que o professor já trouxe a vocês, uma situação que o Hans Staden descreve nesse período que ele ficou cativo é o quê? Eram as epidemias, né? Lembra que no comecinho da aula o professor falou que na guerra os indígenas morriam muito devido à diferença entre as armas que eram utilizadas? Esse fator das guerras entre eles próprios e com os europeus inimigos foi um fator que ajudou a dizimar muitas tribos, muitas etnias que se perderam para sempre aí com seus costumes, suas linguagens. Mas não apenas a guerra e a mortandade bélica foi um fator para que se reduzisse drasticamente a população dos indígenas brasileiros. As epidemias virais, pessoal, também foram um fator que dizimou muitos indígenas. Ou seja, quando os europeus vinham de navio da Europa para cá, isso significava não apenas a chegada deles no território aqui que ficou conhecido como Brasil, como também as doenças do perímetro urbano aos quais eles residiam. Ou seja, os vírus desenvolvidos na zona urbana, no local civilizado, né, onde existia a civilização, a urbanização, e todos os problemas que vêm com ela, como a sujeira, a falta de higienização muitas vezes, aglomeração de pessoas, também as condições que os barcos em que eles vinham não eram muito boas e ajudavam também a propagar, mesmo porque os próprios europeus, apesar de terem mais resistência de anticorpos por estarem em contato constante com esses micro-organismos, eles também ficavam doentes no navio, também morriam. E isso eles que já tinham esses anticorpos. Imaginem então vocês, os indígenas que estavam tendo contato com eles, ao pegarem, terem contato com esses micro-organismos que se alojavam em seus corpos e que eram transmitidos para aqueles que conviviam, o quanto isso foi traumático, o quanto isso foi mortal, né, para os índios. E por que o professor faz questão de trazer essa parte desse relato? Justamente porque agora vocês estão tendo a oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar uma epidemia viral de grandes proporções, que já não é mais uma epidemia, mas sim uma pandemia, ou seja, uma epidemia viral que atingiu proporções globais, se espalhou através do mundo todo. Eu não estou dizendo, prestem atenção, o professor não está dizendo que lá no século XVI foi coronavírus que os índios pegaram. Não, foram outras doenças, e inclusive, através do relato do Hans Staden, nós conseguimos identificar uma epidemia viral, mas não conseguimos identificar qual vírus era, tá bom? Eu só estou dizendo que nós estamos tendo a oportunidade de ver o estrago que uma epidemia viral faz na prática. Nós estamos vivendo isso na pele, não é, pessoal?
E os indígenas, e olha que hoje nós temos toda a questão da ciência a nosso favor, do avanço da medicina, coisa que nessa época não havia para ambos os lados, né? E então, pessoal, coisas que não havia para ambos os lados, né? E então, quando o Hans Staden, só para finalizar, pessoal, e isso faz parte da atividade que vocês vão realizar para essa aula, tá bom? O Hans Staden relata que a tribo em que ele estava cativo, de indígenas tupinambás, ameaçava de comê-lo constantemente. Porém, ele vai conseguindo atrasar isso, o ritual de antropofagia dele, justamente através desse jogo, de falar sempre que o deus dele estava zangado com os indígenas. E por isso eles foram relutando. Além disso, tem outros pesquisadores já que estão dizendo que o ritual de antropofagia era realizado pelos índios quando eles devoravam seus inimigos, acreditando que incorporariam, através desse processo, os valores de força, de coragem que o inimigo tinha. Então, quanto mais corajoso fosse um inimigo, para eles era uma honra maior devorá-lo. E tem alguns pesquisadores que dizem que eles não devoraram o Hans Staden, que eles relutaram em comer o Hans Staden porque ele constantemente demonstrava sinais de covardia, chorando, implorando, pedindo ajuda para outros, para franceses que eram aliados dos tupinambás, que às vezes aportavam ali para realizar transações comerciais. Ele tem passagens que ele apela para que seja resgatado e ignoram ele. Os europeus que chegavam na tribo ignoravam ele, diziam para os índios: coma mesmo ele, porque ele é português. Porque os tupinambás acreditavam que o Hans Staden era português, que era inimigo deles. Eles eram aliados dos franceses. Correto, pessoal? Então, aconteceu, enquanto o Hans Staden estava lá, essa epidemia viral. E vamos ler o que o relato nos diz. O irmão do meu segundo senhor veio em pessoa à minha cabana. Sentou-se e começou a se lamentar. E disse que seu irmão, sua mãe, os filhos de seu irmão, todos tinham adoecido. E o irmão mandara que viesse me ver para dizer-me que conseguisse do meu Deus a cura deles. Ele completou: meu irmão acha que o teu Deus está zangado. Respondi: sim, o meu Deus está zangado porque seu irmão queria me devorar. Ou seja, os índios começaram a ficar doentes dessa epidemia viral e eles repararam que o Hans Staden não ficava doente. Então eles começaram a, de fato, acreditar que a doença que estava se abatendo sobre eles era a ira do Deus cristão. Então disse-lhe: é verdade, vocês todos ficaram doentes porque você quis me comer, mesmo eu não sendo seu inimigo. Sua desgraça vem daí. E ele deu ordens para que não me fizessem nada se ficasse bom. E quanto a mim, eu não sabia o que preferia pedir a Deus. E refleti: se eles sararem, matar-me-ão. Assim mesmo, se morrerem, os outros dirão: vamos matá-lo antes que mais desgraça ainda se abata sobre nós. Assim começaram a discutir. Portanto, entreguei a decisão a Deus. Mas quando o chefe me pediu com insistência que todos ficassem bons, fui de um a outro colocando a minha mão sobre suas cabeças, como estavam a exigir de mim. Ou seja, pessoal, os índios começaram a tentar persuadir o Hans Staden a curar eles, já que ele tinha tido o poder para deixar eles doentes, ele também teria o poder de curar. E o Hans Staden pensa o seguinte: o que eu faço agora? Porque se eu curo, eles vão ficar bons e vão perder o medo e vão me devorar. Mas se eu não curo, eles vão continuar morrendo e aí vão me devorar por raiva ou achando que quanto antes me devorarem, antes eles param de morrer. Então ele ficou nesse dilema, né? Ele não sabia o que fazer. Ele tinha o poder de curar pessoas ou não? Tudo indica que não, né, pessoal? Mas ele sugestionava os indígenas a pensarem que tinha. Então ele saiu meio que fazendo ali uma bênção, colocando a mão na cabeça das pessoas que estavam doentes, dizendo que elas ficariam boas.
Deus, aí o que o Hans Staden nos diz, Deus, no entanto, queria as coisas de outra forma. Eles morreram. Aí é um pouco irônico, né, pessoal? Porque ele vai lá, finge que Deus vai curar os índios para que eles não o devorem, na esperança de que se eles ficassem bons, não o devorassem. E, no entanto, tratando-se de uma epidemia viral, né, pessoal, que os índios não tinham meios biológicos de se defender, obviamente, eu nem coloquei o texto, porque eu achei um pouco pesado, mas basicamente ele vai descrevendo que morreu um, daí vai morrendo a família inteira disso daí. E no fim, poucos vão sobrando, e através disso, de fato, ele vai conseguindo conquistar poder entre os índios e sobreviver nesse território hostil. Então ele vê outras pessoas serem devoradas, mas ele não. Como nos diz aí essa parte do relato. Quando ele vai conversar com uma índia que perturbava muito ele enquanto ele estava prisioneiro. E daí ela apela para ele, olha só. Não nos deixe morrer, nós agimos assim com você, porque achávamos que você era português, e estamos rancorosos com eles. Já capturamos e comemos alguns portugueses, mas o Deus deles não ficou tão irado quanto o seu. Por isso reconhecemos que você não pode ser português. Ali ao lado outra gravura, né, mostrando esses rituais de antropofagia. Mais uma vez o Hans Staden ali com a barba, meio que protestando, né? Basicamente é isso, pessoal. Então, sintetizando para vocês, para partirmos para a nossa atividade. Vocês viram aí que, além do fator das guerras, que foi um grande fator de mortandade para os povos nativos, a questão das epidemias virais também foi. A exemplo desta que estamos vivendo aí. Houveram epidemias virais lá e hoje nós vivemos aí uma pandemia. Constantemente estamos vendo isso na televisão e as pessoas estão morrendo absurdamente disso e até agora não encontramos nenhuma cura ou não há nenhum estudo seguro ainda sobre a melhor maneira de combater esse vírus. Então, pensem vocês, tentem fazer um exercício de imaginação e vocês verão quanto essas epidemias eram mortais para os indígenas. Essas do século XVI, do início do processo da construção, da formação do Brasil colonial. Então, agora o professor quer que após vocês terem refletido junto com ele através desses relatos, desse contato do europeu com os povos nativos, lembrando para vocês, o professor tirou alguns trechos do livro, algumas gravuras do livro. O livro é muito mais extenso que isso, tem muito mais informação do que isso, né? Lembrando, os slides e o livro serão disponibilizados para vocês na plataforma, caso vocês queiram acessar isso daí. E vocês devem, né, pessoal, buscar mais conhecimento do que aqueles que vocês têm aqui. E a nossa atividade agora, pessoal. Lá na plataforma vai haver um fórum, uma atividade que vocês vão realizar em forma de fórum. Ou seja, um espaço destinado a vocês exporem suas opiniões e conversarem com os colegas acerca da opinião deles. Então, haverá lá na plataforma para vocês, em modalidade de fórum, o quê? Uma notícia do tempo presente aí, de acontecimentos recentes que vivemos. Essa notícia eu não vou falar, vocês leiam, eu quero que vocês exercitem aí o raciocínio de vocês. E junto com essa notícia do tempo presente, tem de volta o professor vai colocar lá esses relatos para que vocês releiam. O professor quer que vocês façam o seguinte: prestem atenção nos relatos, lembrem das conversas que nós tivemos, revisitem os materiais que serão disponibilizados para vocês e o professor quer que vocês comparem, que vocês reflitam, que vocês troquem ideias entre vocês acerca do que vocês compreenderam dessas epidemias virais que o professor acabou de discorrer com vocês para a epidemia viral que estamos vivendo hoje. O professor quer que vocês comparem o que vocês acharam de semelhante nos relatos do cronista com o que vocês acharam de interessante na notícia que o professor vai colocar, que foi uma notícia recente. O professor quer que vocês confrontem as informações, que vocês reflitam, que vocês produzam suas reflexões e conversem entre vocês. Isso será parte da avaliação.
Pessoal, o professor já estendeu a aula, ele vai se despedindo por aqui, agradece a atenção de vocês, se coloca para esclarecer qualquer dúvidas que vocês tenham, falem com o professor através da plataforma, e nas próximas aulas nós vamos dar sequência a estes aspectos aí da visão dos europeus sobre os povos nativos, dos rituais e da formação do Brasil colonial. Por enquanto é isso, pessoal. Executem a tarefa que segue. Caso não dê tempo nesta aula ainda, vocês fazem isso em modalidade de lição para casa e na próxima aula nós conversamos sobre isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e boa atividade, boa tarefa para vocês.